Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo contendo a previsão da chuva e a temperatura ao longo dos próximos 15 dias em todo o país. Nesse vídeo falaremos sobre as chuvas excessivas que devem continuar ocorrendo no centro-sul do Brasil e também chuvas fortes que avançam em direção ao centro-oeste e norte brasileiro. Já no Nordeste, os próximos 15 dias ainda serão marcados por chuvas isoladas no sertão e uma chuva mais forte na região do Matopiba. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva e também deixe o seu like se gostar do nosso conteúdo e assim toda vez que nós postarmos novos vídeos você será notificado sobre o nosso conteúdo aqui no YouTube. Os próximos 15 dias serão marcados ainda por chuvas fortes que devem continuar ocorrendo sobre áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e devem também atingir áreas dos estados de São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. As frentes frias devem se concentrar principalmente entre o sul e o sul da região sudeste, mas também devem canalizar umidade para áreas do centro-oeste e também áreas da região norte do Brasil. Até o dia 12 de dezembro, os próximos 7 dias serão marcados por chuvas muito escassas aqui no sertão, principalmente entre o Nordeste de Minas Gerais, áreas da Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, também até áreas de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o centro-norte do estado do Espírito Santo ainda continua com chuva bem irregular. Mas podemos ter algumas chuvas isoladas já ocorrendo nos próximos 7 dias no oeste da Bahia, metade oeste do Piauí, áreas do Maranhão e também no Tocantins, completando esta área do Matopiba, que vai receber algumas chuvas que, mesmo sendo de forma isolada, aonde ela vir vai ajudar bastante nas culturas que já estão em prosseguimento aqui no sertão e também em áreas do Matopiba. Sobre áreas do centro-oeste brasileiro, temos chuvas fortes ocorrendo entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, áreas do sul do estado de Goiás. Chuvas fortes também devem avançar em direção ao sul do Pará, Rondônia, áreas do Amazonas, sul do estado de Roraima e chuvas fortes no extremo norte do Amapá, com a aproximação já da Zecite aqui sobre áreas mais perto do Equador. Nos próximos 15 dias, de forma geral, nós temos chuvas muito fortes ocorrendo no sul, no sudeste, centro-oeste, partes da região norte do país e chuvas mais fracas e moderadas na região nordeste. Sobre o sul, nós temos chuvas excessivas ainda sobre o noroeste do estado, na divisa com a província de Misiones aqui na Argentina, chuvas excessivas também que podem ocorrer sobre Santa Catarina, Paraná, nessas manchas em vermelho, mais escuro, em vinho do mapa, nós temos chuvas que podem superar os 300 milímetros nos próximos 15 dias. Novamente pode trazer muitos transtornos, principalmente alagamentos em algumas cidades. Os rios devem continuar subindo bastante sobre essas áreas mais a oeste da região sul do país. Sobre São Paulo também temos condições para chuvas intensas, principalmente na divisa com o Paraná e também no litoral paulista, na divisa com o Rio de Janeiro, o sul de Minas Gerais. Já na região serrana, aqui da região sudeste, temos previsão de chuvas intensas que podem também superar os 300 milímetros em algumas cidades no topo da serra e assim pode acender um alerta para alguns deslizamentos ou mesmo alagamentos que ainda estão previstos para os próximos dias nessa região. A chuva forte deve se concentrar sobre todo o centro-sul de Minas Gerais, enquanto o nordeste de Minas continua com uma seca bem forte, principalmente na divisa com o Espírito Santo e com o sul da Bahia. Chuvas bem irregulares estão previstas ainda para os próximos 15 dias. Já no Espírito Santo, as condições melhoram um pouco, principalmente na última semana de previsão, entre o dia 14 ao dia 22. No entanto, o extremo norte do Espírito Santo, já na divisa com a Bahia, ainda tem condições bem adversas para a chuva, com chuva bem irregular. A Bahia continua com chuva bem irregular, algumas chuvas fracas ou moderadas entre o sul, a região central, o leste também na região de Salvador, mas a chuva mais forte na Bahia deve ficar no oeste, na região dos Cerrados baianos.
Sobre o Maranhão e Piauí, a chuva forte começa a avançar aos poucos. Quase todo o estado do Maranhão, com exceção do norte, deve ter algumas chuvas fortes. E o Piauí, as chuvas mais fortes devem ficar sobre o oeste, na divisa com o Maranhão, incluindo a capital Teresina, também deve ter chuva forte ao longo dos próximos 15 dias. Mas no leste do Piauí, na divisa com a Bahia, com Pernambuco e com o Ceará, e nas proximidades, ainda temos chuvas irregulares. Pode ocorrer alguns pontuais de chuva forte em algumas cidades, mas de forma geral serão chuvas mais isoladas que não devem resolver ainda o problema da estiagem. Na região central do Piauí, alguns agricultores já se adiantaram e já plantaram as suas plantações em algumas cidades que ficam na região central, como Oeiras, bem como cidades próximas a Floriano. No entanto, essas culturas ainda estão sujeitas a alguns períodos de seca bastante intensos que podem prejudicar o andamento dessas culturas. Sobre o Ceará, chuva irregular, mas avança aos poucos em direção ao sul e oeste do Ceará. Também chuva bem irregular aqui no norte da Bahia. Deve ter chuva, mas chuva irregular que não deve resolver o problema da estiagem, assim como áreas de Sergipe, Alagoas. Pernambuco também tem chuva irregular, desde o sertão, passando pelo Agreste, região litorânea, e também estado da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. De forma geral, nós temos nos próximos 15 dias a chuva avançando para o Nordeste, principalmente entre o dia 15 até o dia 22, a chuva vai avançando aos poucos para o sertão e também para áreas do Norte e do Nordeste, mas o que podemos perceber até agora é que essa chuva ainda é bem irregular. A partir do dia 22, possivelmente na última semana de dezembro, essa chuva deve vir mais forte aqui sobre áreas do sertão e também sobre o Mato Piba. Mas até lá, apesar de poder haver alguns pontuais que surpreendam com respeito ao acumulado, de forma geral são chuvas ainda mais escassas. Assim como no centro do Pará, apesar de termos chuvas irregulares ocorrendo aqui no centro do Pará e também no norte de Roraima, mas são chuvas que não devem atingir todas as cidades localizadas nessas faixas mais em azul do mapa. Já nas áreas em roxo do mapa nós temos, e também em lilás, nós temos chuvas fortes ou moderadas. No norte, as chuvas mais fortes devem ocorrer entre Rondônia, também áreas do estado do Acre, sul do Amazonas, também aqui no oeste, já na divisa com o Peru e com a Colômbia. Mas aqui no leste do Amazonas ainda tem chuvas um pouco mais irregulares. Sobre o centro-oeste, chuvas muito fortes devem atingir o estado de Mato Grosso do Sul, o estado também de Mato Grosso, sul de Goiás. Chuvas fortes também devem atingir áreas do DF, sul do Tocantins, o nordeste de Mato Grosso tem chuva irregular, mas de forma geral vai melhorando à medida que avançamos para o final do mês de dezembro. E no Brasil geral nós temos boas condições de chuva no sul, parte do sudeste, centro-oeste, melhora da chuva no norte, e aos poucos a chuva vai avançando em direção ao sertão do nordeste. É normal que em anos de El Niño a chuva realmente demore chegar no nordeste, já que temos aí uma série de fatores que vão dificultar bastante a chegada dessa chuva. Com respeito à anomalia da chuva para os próximos 15 dias, nós comprovamos que foi dito anteriormente, chuva bem abaixo da média aqui no sul do Nordeste, também entre Minas Gerais, norte do Rio, Espírito Santo, norte de Goiás, Distrito Federal, Tocantins, norte de Mato Grosso, sul do Pará, áreas do Amazonas e também do Acre. Apesar de termos chuvas fortes nessas áreas em amarelo do mapa e também amarelo bem escuro, dourado, mas de forma geral nós temos chuvas bem irregulares que podem realmente trazer algum transtorno com respeito à seca para as plantações que já estão em andamento e também um atraso para as plantações que porventura ainda estão para ser feitas, principalmente aqui no Mato Piba, em que o plantio da soja está muito atrasado no Maranhão, no Piauí, também no oeste da Bahia. Essas chuvas irregulares devem ainda contribuir para essa demora no término do plantio da soja.
como disse anteriormente, alguns agricultores do centro do Maranhão, centro do Piauí e também áreas do norte do Pará já se adiantaram com as primeiras chuvas que ocorreram e trouxeram aí as suas sementes para a terra. No entanto, chuvas excessivas continuam ocorrendo bem acima da média entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, sul de Rondônia e também o sul de Goiás. Sobre áreas do Amapá e também no extremo norte do Pará, a aproximação das Recite faz acontecer algumas pancadas de chuva que devem ficar acima da média nesse período. Com relação a anomalias de temperatura, os próximos 15 dias serão marcados por temperaturas muito altas, principalmente nessa faixa em vermelho do mapa, em que as temperaturas devem ficar bem acima da média, temperaturas entre 35 a 40 graus Celsius aqui no sertão nordestino, também no Mato Piba, as temperaturas ainda podem atingir alguns marcos próximos dos 40 graus Celsius. Sobre o norte de Minas, toda a faixa centro-norte de Minas, sul da Bahia, norte do Espírito Santo, região de Goiás, Distrito Federal, Nordeste e Mato Grosso, ainda podemos ter temperaturas muito elevadas devido à chuva bem irregular, baixa nebulosidade nessas áreas, que de forma geral pode contribuir para que em alguns dias da semana as temperaturas fiquem acima dos 35, 37 graus Celsius nessas áreas, podendo chegar até mesmo aos 40 graus. Mas aqui entre Roraima, norte do Amazonas, norte do Pará e Amapá, as temperaturas dão uma amenizada devido à chuva mais constante nessa área, assim como também áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo, no sul do Rio de Janeiro, devido ao aumento de nebulosidade, nós podemos ter temperaturas abaixo da média histórica. Apenas o norte de São Paulo, também áreas de Minas e aqui o Espírito Santo no sudeste, que ainda devem continuar muito quentes. De forma geral é isso, nós traremos nos próximos dias vídeos atualizando as condições atmosféricas, as previsões de chuvas, de temperatura no Brasil. Até lá, até o próximo vídeo, fiquem conosco, assistam os demais vídeos lançados no canal, se inscrevam aqui neste canal e até mais.